A luta antimanicomial surgiu em 1987, como uma resposta às formas de tratamento em saúde mental baseadas no isolamento e na exclusão. Antigamente, pessoas em sofrimento psíquico eram internadas em manicômios, muitas vezes afastadas da sociedade e submetidas a condições desumanas. A partir disso, passam a ser defendidos o cuidado humanizado, livre e acolhedor, a convivência social e o respeito aos direitos e autonomia dessas pessoas. E quando falamos de loucos ou drogados, a questão se torna ainda mais importante. Como essas pessoas têm acesso ao esporte? Quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente fala de um período onde pessoas eram restritas em um lugar, que por vezes era muito pequeno, eram restritas de movimento, eram restritas do convívio social, porque apesar de estar todo mundo aglomerado, a ideia não era a troca, né? A ideia era o isolamento mesmo. Então, quando a gente fala de para além dos muros do CAPES, a gente entende que esse movimento ele vai ao encontro da saúde mental em si, de como o usuário ele se expressa com o corpo e como que a mente flui dentro da criatividade, dentro de uma coletividade ali das práticas, né? Laranja à tarde, preta à noite. CAPES acaba sendo uma porta, assim, né, para muitos, assim, se a gente olha majoritariamente quem que a gente atende, assim, né, e a gente sempre fala da importância de discutir também, quando a gente vai pensar nos casos, nos marcadores sociais das pessoas que a gente está atendendo, né? Então, quem que é essa população, assim, né? É majoritariamente pessoas negras, pobres, periféricas, né, que possivelmente não tiveram acesso, em sua grande maioria, ao esporte, por exemplo. E hoje nós estamos aqui no evento chamado Intercap Sul, conduzido pelos colaboradores de todos os CAPs da região da Zona Sul de São Paulo, né, junto com os usuários. Hoje, especificamente, nós estamos no CDC Lourenço Cabreira. É a 5ª edição do Intercaps. O Intercap Sul é um movimento também que faz parte da luta antimanicomial, que é um movimento que a gente promove esporte, cultura, lazer e entretenimento através das práticas terapêuticas. O Intercaps ele nasce de uma necessidade dos serviços de saúde mental da Zona Sul. Porque o que acontece? A gente tem a Copa da Inclusão, e a Copa da Inclusão é muito famosa e conhecida no meio da saúde mental, porque essa junção de todos os serviços de saúde mental nesta luta, né, de dar visibilidade para os serviços, da gente poder entender e dos nossos corpos e dos corpos de cada usuário que frequenta esses serviços se mostrarem presentes e aparecerem, não se esconderem, né? E a Copa da Inclusão é nesse sentido, da gente poder estar junto, da gente poder fazer essa competição, só que a gente esbarrava numa questão que é a distância. Então estava muito difícil da gente conseguir manter ali. E aí pensando nisso, as pessoas que falam sobre Intercaps aqui na Zona Sul entenderam a importância de se coletivizar e da gente poder fortalecer o que é a Zona Sul também nesse rolê todo. O esporte ele ajuda a combater principalmente a ansiedade, né? Ajuda a qualidade do sono, da alimentação, principalmente aqueles casos que tem o caso excessivo ou tem dificuldade de alimentação ou até da hiperatividade, então ajuda a regular esses comportamentos. É nítido, assim, o avanço, né, não somente do ponto de vista físico, de você conseguir desenvolver algumas habilidades que foram se perdendo ao longo do processo de adoecimento, mas também de vínculo, assim, né? Então é um grupo que é um grupo muito unido, que as pessoas perguntam quando a pessoa não vai, assim, sabe? Que tem uma grupalidade de fato acontecendo ali, né? Que não é só da ordem do horário do encontro, né? Mas é dos afetos que vão se criando ali. E é muito bacana porque a gente também faz conversas, tem um grupo que o Rafa, assistente social, que faz, ele que criou este grupo, né? Encabeçou, e é um grupo que os usuários gostam bastante, chama Que Brisa é Essa? Que Brisa é Essa? Que tem a ver aqui, né, com o nosso espaço de cuidado, mas que os usuários trazem temas da atualidade para discutir.
e a importância desses temas. A dependência química é como se fosse, se eu olhasse também a tua imagem num espelho quebrado, onde a minha imagem é toda fragmentada. E aí eu tento preencher esses espaços da minha autoimagem com o uso de uma substância psicoativa, seja o álcool, seja a cocaína, seja o crack, enfim. E aí isso vai me dando a sensação de prazer, né? Eu vou tentando preencher esses vazios a partir do uso de substância, né? A prática da atividade física, ela libera hormônios no mesmo campo que libera a substância. É muito interessante, né? Obviamente que a atividade física, a prática da atividade física é mais a longo prazo, enquanto que o uso é imediato. Mas ainda assim, gera esse prazer, né? Que quando o usuário está tentando reduzir esse consumo, ou está tentando até a abstinência, então a gente propõe ali para aquele usuário outro espaço que seja também de prazer. Então, quando a gente usa o esporte, por exemplo, ou usa a arte para preencher esse espaço, a gente ressignifica a nossa capacidade de ter prazer nas coisas do dia a dia. E às vezes não são nem resultados que você fala assim, nossa, o paciente está correndo uma meia maratona. Às vezes o paciente está conseguindo colocar a chave no buraquinho da porta, que ele não conseguia. O paciente está conseguindo fechar o botão da própria camisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, da batalha de rima no âmbito saúde, o que vai servir? Auxiliar a pessoa a conseguir construir raciocínio, conseguir manter uma linha de pensamento, concentração, fazer mais de uma tarefa por vez, porque você escuta, você pensa, você fala e você responde muito rápido ao que alguém está falando. Então, são habilidades que vão sendo construídas ali de forma invisível e a gente consegue ir fazendo. No futebol, um toque de bola, você prestar atenção em quem está indo, quem está voltando, o dominó, a estrutura de como funcionam as jogadas, as peças, contar as peças, saber qual falta. A gente está num serviço e quando a gente fala saúde, a gente entende, quando criança, tudo como um hospital. Então todo mundo é doutor. O doutor, ele não vai pintar um aparelho. O doutor, ele não vai ficar falando besteira numa rima e dando risada. É isso. A gente vai quebrando um pouco dessa médico-centralização da saúde, sabe? E mostra que existem outras coisas. Então é isso. O oficineiro em si, ele não tem uma formação técnica específica para aquilo. Mas a gente vai atuar em áreas, em locais, que a gente vai conseguir abranger ali aquela falta que o paciente tem, aquela dor que o paciente tem. O CAPS, tanto o CAPS quanto a batalha de rima, eles convergem, eles chegam muito próximos de um ponto, que é a forma como as pessoas enxergam ele. O CAPS, ele é um lugar onde as pessoas enxergam o lugar da loucura. E a batalha de rima, quando você vê um grupo de gente ali reunido, gritando, é um bando de maloqueiro, o pessoal tá usando droga. Então é isso. A ideia, quando a gente junta a cultura e a saúde, é para poder desmistificar um pouco disso. Você falou que eu tô mandando e você tava obedecendo. Então tá legal, bagulho tá da hora. Eu mando e você obedece, então você deita e rola. Eu acho que o momento que eu tô ali rimando com um monte de criança em volta de mim, eu me sinto a pessoa mais importante da Terra. O trabalho no SUS, ele é enriquecedor enquanto ser humano mesmo. É você conseguir olhar para um público que não é visto. É você conseguir dar espaço para um público que não tem. Boa tarde, eu estou aqui hoje no Intercaps, me chamo Crigo Matheus Tadeu Dias de Aguiar. Comecei no CAPS em 2016, por conta de surto psicótico. A minha história é triste, mas eu não deixei ela me vencer. Eu desenvolvi esquizofrenia paranoide em 2016, devido ao uso de drogas, igual a minha mãe. Eu segui os passos dela e hoje eu me vi saindo dos passos delas. Ela me abençoou lá de cima, porque ela morreu ao crack com 40 anos, perdi minha mãe quando eu tinha 10 anos, desenvolvi depressão. Aí durante a depressão eu fui para as rádios, da web rádio na internet. Aí eu conheci o CAPS salvou minha vida. Lá nas Perdizes tinha algumas atividades, desenho, música, tinha cinema. A gente ia pro cinema por R$2, um projeto do governo que deu pra gente. E a minha história veio lá da Pompeia, Perdizes, sabe? Morei lá 23 anos com meu avô. Ele tinha Jogo do Bicho, banca de jornal na esquina da Afonso Bovero, ali perto do Allianz Parque. Ele tinha um dinheirinho bom, tinha um apartamento. Trouxe a família, separou ele do meu pai.
que meu pai escolheu a vida de ser policial e meu avô já tinha uma vida errada. E eu confundi muito, isso confundiu muito a minha cabeça e devido a isso eu desenvolvi a esquizofrenia pela confusão mental, entende? A confusão de uma criança começa desde cedo. O autista ele é confuso e é compreendido depois que ele só fica nervoso, que ele quer ter mais carinho, que ele precisa de mais atenção. E é a mesma coisa do esquizofrênico, eu preciso de mais amor, mais atenção. Por isso eu tenho a minha primeira tatuagem escrito What to Love, como amar. Eu busco como amar todos os dias. Eu tenho esse amor no CAPS, com meus amigos. E o CAPS salvou minha vida como? Com esporte, faço terapia. Terapia comunitária é onde a gente faz uma roda e fala o que tem uma pedrinha no sapato. O que está tirando o seu sono. E eu sempre falo que tira o meu sono é o meu passado, essa divisão de família, polícia e bandido. E eu não ligo se minha família foi bandida, se minha família é da bandidagem, se minha família é da polícia. Eu sou eu. A gente sabe que a gente escreve nosso caminho. Perder uma mãe para droga é difícil, ainda mais uma criança de 10 anos. Mas isso não me abalou. Hoje eu estou aqui. Eu nasci marcado para morrer. Falaram para a Jussara, que está toda hora aqui. Mãe, te amo. Falaram para a Jussara quando eu nasci de 6 meses. Jussara, ele tem só 6 meses, nasceu prematuro, cabe numa caixinha de sapato. Não vai sobreviver. Sabe o que ela fez? Me levou para casa, cuidou. E todos os dias eu ia para o hospital das clínicas ser cuidado. Então, devido ao uso abusivo de drogas que ela usou na gravidez, me fez desenvolver algumas coisas psicológicas e psiquiátricas. Por isso hoje eu tenho esquizofrenia paranoide, bipolaridade, ansiedade, divertidamente. E eu acho que a vida é mais do que se limitar às suas doenças da cabeça, fisicamente. A doença existe, assim como existe Deus para curar. E eu acho que o CAPS veio para curar. É igual, ano passado ele estava na luta antimanicomial, na Paulista, eu estava lá, dei uma entrevista assim como estou dando para vocês. E eu acho que é importante essa luta antimanicomial porque não existe mais manicômio, nunca mais vai existir. Vai existir o CAPS, vai existir centro para trazer a gente para o esporte. Eu acho que vai existir a inclusão social que todos vocês estão aqui para proporcionar para a gente. Eu não me considero músico porque eu não tenho voz. Algumas pessoas falam, você tem voz, canta, canta, canta. E eu não tenho uma voz para cantar, mas eu tenho uma voz para escrever. Eu me inspirei muito no MC da Leste antigamente, que ele cantava muito sobre a mãe dele, que ele perdeu a mãe dele cedo. Então eu gostaria de dar um textinho do da Leste. Há 10 anos atrás, lembro como se fosse agora, ela pegava em minhas mãos e me levava pra escola. E desse sofrimento eu sempre vou lembrar, na esquina da escola, a Jussara ia me pegar e me levava pra casa. Jesus toca em meu coração e alivia minha dor. Sei que daqui pra frente a vida não será tão boa. Lágrimas caem dos meus olhos, eu perdi minha coroa. Obrigado, gente. Sempre serei seu filho, descansa em paz, minha mãe, cumpriremos seu pedido, mãe sei que está no céu. Salve galera, eu represento o CAPS Arte Mídia e essa é minha poesia. Porque o mundo é assim, desigualdade social, julgamentos pela cor, mas não tenho o que falar. Isso gera violência, isso gera uma guerra, mas eu tenho fé em Deus, eu creio em Jesus Cristo. Pode existir sim uma nação com razão, com coração e humildade, sem discriminação. Desigualdade social nunca, galera. Somos pretos, somos racistas, porra! Há 2 anos atrás, não foi? Uns 2 anos, uns 3 anos atrás, eu estava internado com esse rapaz que a gente estava sendo maltratado numa clínica. O dono até foi preso, né? Foi. Inclusive ele foi preso. E CAPS, não tenho nada para falar do CAPS, só tenho elogio do CAPS. É o pessoal que ajuda a gente, é o pessoal que ajuda a gente de todas as áreas, área da saúde, área do trabalho, com medicação, com alimentação. Não tenho nada para falar do CAPS, só elogio, principalmente do Dr. Luiz. Dr. Luiz. O Dr. Luiz é um cara assim, sensacional, sensacional, esse cara me ajuda demais. Eu sempre falei para eles que o CAPS é um programa do governo, é de graça, e é melhor que muito lugar que você paga para poder ficar internado. Não tem nem comparação a qualidade do atendimento onde você fica no CAPS e uma clínica paga. Fora a alimentação de clínicas que são horríveis. Do CAPS é maravilhosa, não tem o que reclamar, mano, tá ligado?
Então, tipo, pra gente é muito top o CAPS. Não tem... É um lugar que eu me sinto bem, me sinto seguro, tem palestra, os caras incentivam a gente a fazer curso, dão ajuda, dica para trabalho. São referências muito boas que a gente tem lá. Muita gente comenta na internet, vou te mandar pro CAPS, não sei o que pro CAPS, louca do CAPS. Não é assim, mano, tem todo mundo que é normal, sabe se identificar, ficar no trabalho. Tem muita gente que é do CAPS, que tem mais sangue com sangue de que não é, mano. Eu acho que é muito bom quando a gente atende um público que é tão negligenciado. E a gente está falando de uma galera de saúde mental, mas que também fazem uso abusivo de álcool e de outras drogas, né? Então você vê aí grandes duas minorias, e quando você vai pensar que são pessoas que estão num momento muito grande de vulnerabilidade e fragilidade, às vezes o CAPS é a única rede de apoio que tem.